Deus e esteja em espírito, amém? Jesus, Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Jesus, na Tua palavra eu encontro um Deus compassivo, misericordioso, amoroso. Ó Pai, graças nós Te damos por isso, Pai, porque nós vemos a nossa corrupção interna, a nossa depravação, o quanto pecado há em nós, meu Pai. Justo é o Senhor, perfeito é o Senhor. Ó Pai, quem foi o seu conselheiro, Pai? Quem te dá algum conselho para que o Senhor possa fazer alguma coisa, para que o Senhor possa, meu Pai, desistir de alguma coisa? Quem é, Pai? Quem é os anjos comparado ao Senhor? Quem são os demônios comparado à sua grandeza, Pai? Quem é os seres humanos comparado à sua majestade, Pai? A plenitude que há no Senhor, a fonte de luz, meu Pai, há tanta riqueza na Tua pessoa, Senhor. E nós aqui nessa noite, Pai, como pecadores, Senhor, nos encurvamos perante a Ti, Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa insignificância, reconhecendo, Pai, que se não fosse a Tua misericórdia, Deus, aconteceria conosco nessa noite, Pai, o que aconteceu com Ananias e Safira, o que aconteceu com Zá, o que aconteceu com Nadab e Abiú. Oh Deus, eu sinto nesse momento, Pai, a presença do Senhor, Pai. Oh Deus, e a Tua presença é santa, Tua presença é pura, Pai. Oh Cristo, eu rogo a Ti, purifica os nossos pecados, tenha compaixão da minha vida, Pai. Olha quem eu sou, Deus, miserável pecador, digno do inferno, merecedor da ira, Pai. Oh Pai, mas graças ao Teu Filho, Pai, graças à Tua misericórdia, Pai, o Senhor nos proporciona hoje, agora, nesse exato momento, essa oportunidade, Deus, oportunidade para Te engrandecer, para Te louvar. Tenha compaixão de nós, Deus forte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quando uma alma, quando uma pessoa, quando um indivíduo, quando um cidadão, ele se converte a Cristo, quando ele se torna convertido, quando de fato ele se arrepende dos seus pecados, quando de fato ele se volta a Deus, ele passa a ter uma nova mente, ele passa a ter um novo coração, ele passa a ter novas perspectivas do mundo, ele passa a ter uma visão nova do mundo, ele passa a ter novos desejos, ele passa a tratar o próximo de outra forma. Enfim, quando ele se converte, como diz 2 Coríntios 5,17, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fizeram novas na vida dele. Ou seja, ele passa por uma transformação radical, ele passa por uma mudança radical. A Bíblia, ela vai denominar essa pessoa que foi convertida como um peregrino e forasteiro. Segundo a teologia sistemática dos puritanos, eles tratam de um capítulo que é denominado a mentalidade peregrina. Então, quando um cristão ele se converte a Cristo, quando de fato ele recebe o novo coração, quando ele é declarado justo diante de Deus, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele passa a usufruir da natureza de Deus no seu ser, quando ele passa a amar a Cristo, quando ele passa a amar sua palavra, quando ele passa a amar os cultos, quando ele passa a amar a santidade, quando ele passa a amar a Deus, ele é denominado, segundo a Bíblia, como um peregrino e um forasteiro. Se você analisar Hebreus 11, você vai ver que aquelas pessoas que pela fé tamparam boca de leões, pela fé alcançaram a promessa, pela fé se absteram de si mesmo para viver segundo a promessa de Deus, pela fé peregrinaram por esse mundo afora, a Bíblia vai denominar eles como os peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Um peregrino, ele está sempre andando, ele é um andarilho. E um peregrino, ele não tem
nessa terra uma estadia. Nessa terra ele não tem uma morada certa. Antes ele procura uma cidade futura. Então Paulo aqui ele está dizendo: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então, como eu disse aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Se de fato você se converteu, se de fato você é um cristão bíblico, se de fato você recebeu uma nova mente, um novo coração, se de fato você é habitação do Espírito Santo, você é um peregrino. Por quê? Porque aqui nessa terra você não tem um lugar permanente. Aqui nessa terra você não tem um lugar fixo. Antes você está em profunda peregrinação. Você está peregrinando. Você está andando rumo à eternidade. Então, durante esse percurso, durante esse rumo, durante essa peregrinação, durante esse processo de andar, nós aqui nessa terra enfrentamos 3 oponentes. E é baseado nisso que eu quero trazer a mensagem nessa noite. Nós somos peregrinos. E durante essa peregrinação, durante esse processo que nós estamos aqui na terra, nós, como crentes no Senhor, nós, como salvos em Cristo, iremos enfrentar 3 oponentes. Nós iremos enfrentar 3 inimigos. Então nós, como peregrinos e forasteiros, nós, como Pedro aqui está denominando, amados no Senhor, nós iremos enfrentar 3 oponentes. E um dos primeiros é o mundo. Nós sendo peregrinos e forasteiros, nós iremos ter que enfrentar este mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há desejo da carne, e o desejo dos olhos, e o orgulho da vida. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Então nós, como peregrinos, iremos ter 3 oponentes. E um dos primeiros oponentes que nós teremos nessa terra, durante a nossa peregrinação, é o mundo. A Bíblia diz também em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aqueles que se fizer aliança com o mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou seja, nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos em processo de casamento com Cristo. Quando Cristo vier na sua glória, nós iremos se casar com Ele, como a igreja amada do Senhor. E quando nós, ainda nessa terra, se aliançamos com o mundo, fazemos amizade com o mundo, nós acabamos se tornando o quê? Adúlteros. Por quê? Porque iremos trair o nosso noivo. Então, Tiago está sendo bem explícito aqui, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo do Senhor. O Paulo também vai falar aos Romanos: e não vos amoldeis, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então nós nessa terra iremos ter que enfrentar as seduções desse mundo. Nessa terra nós iremos ter que se abster das paixões, das iguarias que o mundo está sempre nos proporcionando. Então aqui nessa terra nós iremos ter que lutar constantemente contra a ideologia desse mundo. Nós aqui na terra iremos ter que se abster continuamente das paixões, das promoções que o mundo
sempre está nos proporcionando. Então nós, como crente no Senhor, como peregrinos e forasteiros em terras estranhas, nós iremos ter sempre que fazer o quê? Lutar contra esse mundo, batalhar contra esse mundo. O mundo, de todas as formas, tenta nos seduzir. E de certa forma tem seduzido muitos peregrinos. Muitos peregrinos estão sendo prejudicados em sua peregrinação por causa do mundo. Porque o mundo lhe propõe coisas que irá lhe agradar e ele acaba caindo, acaba sendo seduzido, acaba caindo na astúcia do mundo. Então, um dos oponentes que nós iremos ter que lutar durante a nossa peregrinação, durante a nossa vida aqui nessa terra, é o mundo. Isaías também diz: punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelos seus pecados. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei com as soberbas dos cruéis. Então o próprio Deus vai destruir os soberbos, os orgulhosos que habitam nesse mundo. Então aqui traz a ideia que nós não somos desse mundo. Somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. 1 João 5,19 também diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Jesus também diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então o cristão, o convertido, o salvo, o regenerado, aquele que passou pela transformação, aquele que possui o Espírito Santo de Deus, não possui esse mundo, não tem uma mentalidade desse mundo, não tem a mentalidade que o mundo lhe propõe. Não, pelo contrário, ele está no mundo, porém ele não é do mundo. Então durante essa peregrinação, durante a nossa vida aqui na terra, iremos ter que lutar contra as ideologias, contra as propostas desse mundo. Observa que o mundo está cada vez mais tecnológico. Muitos estão sendo seduzido pela tecnologia do mundo, passando horas e horas na frente de uma televisão, passando horas e horas na frente de um celular, passando horas e horas na frente de um computador, de um notebook, de um laptop e etc. Então a tecnologia que o mundo propõe a nós quer nos seduzir, para nos fazer tirar tempo da presença do Senhor, para gastarmos todos os nossos recursos, todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, toda a nossa força nessas coisas. Da mesma forma também é o esporte. Olha como o esporte cada vez mais cresce no mundo. E o esporte, a tecnologia, o entretenimento, shopping, parque e diversas coisas tem seduzido muitos crentes, tem atraído muitos crentes, como eu disse, tem atrapalhado a sua peregrinação rumo aos céus, rumo à eternidade. Então um dos obstáculos que nós iremos ter ainda nessa era, nesse tempo, nessa matéria, é o mundo. Nós iremos ter que combater o mundo. O mundo de todas as formas quis seduzir os apóstolos. O mundo de todas as formas quis seduzir os crentes na história cristã. Porém, muitos teve que se abster. E da mesma forma será eu e você. Este mundo é, na expressão de Bunyan, uma feira das vaidades. E o cristão precisa passar pelos portões do mundo. Mas enquanto passa, precisa se distanciar constantemente de suas influências ímpias. Essas influências são poderosas, porque a carne do cristão anela por elas, por aquilo que é mundano. E Satanás o seduz com os prazeres do mundo. Então, segundo a linguagem de John Bunyan,
O mundo é semelhante a uma feira da vaidade. Quando você vai numa feira, você encontra diversas coisas para comprar. Da mesma forma é o mundo. O mundo está sempre nos apresentando uma feira da vaidade, dizendo: o que você quer? Você quer se alegrar? Vai para um círculo. Você quer relaxar seu corpo? Vai para uma hidromassagem. O que você quer? Você quer um sol de 40 graus, relaxar o seu corpo, tomar um bronzeado, relaxar a sua mente? Vai para um clube, vai para uma praia. Então o mundo sempre nos propõe diversas coisas essas para invariavelmente nos distanciar da presença do Senhor, nos distanciar da presença de Deus. Então, meus irmãos, que sejamos vigilantes, que estejamos sempre atentos, que estejamos sempre alerta, porque o mundo, ele vai sempre procurar te seduzir, porque o mundo sempre irá procurar te atrapalhar, porque o mundo sempre, com as suas ideologias, irá procurar esfriar, trazer esfriamento na sua fé cristã. Muitos crentes estão sendo seduzidos pelo mundo. Muitos crentes passam horas e horas na frente de uma televisão, assistindo jogo de futebol, assistindo novela, assistindo seriados, assistindo filme, e sem ela perceber, o tempo está passando. E com a medida que o tempo está passando, ela não vai cumprir o que está também em Pedro, ou seja, crescer na graça e no conhecimento. Ela vai crescer com a ideologia do mundo. Você viu que passou ontem na televisão? Vi, nossa, que legal. Nossa, você viu quem fisgou ontem? Nossa, que legal. Nossa, você viu a roupa que eu comprei? Ou seja, as coisas do mundo, as iguarias do mundo, é aquilo que o mundo tem a lhe proporcionar, é aquilo que o mundo tem para lhe dar. Então o cristão, o peregrino, o forasteiro, ele sempre irá ter que lutar contra isso, ele sempre irá ter que batalhar contra isso, contra aquilo que o mundo sempre está a nos proporcionar. Então tomar cuidado, meus irmãos. Muitos peregrinos estão sendo seduzidos com as iguarias do mundo. Muitos peregrinos estão parando no meio da jornada por causa da feira da vaidade. O mundo sempre vai te proporcionar isso. Está cansado? Deita no seu sofá, passa 5 horas na frente da televisão. O que você quer? Quer jogos online? Meu Deus, hoje foram umas crianças na minha casa e eu fiquei abismado, eu fiquei triste, porque desde a hora que elas chegaram até a hora de elas ter ido embora, elas não saíram do celular. Eu cheguei nelas e falei assim: você percebeu que tem gente aqui na casa? Vocês não falam com ninguém? Você está bem? Como é que você está de saúde? Está tudo bem? As pessoas ficaram monótonas, as pessoas ficaram robotizadas por conta de um aparelho de celular. As crianças hoje em dia já não brincam mais. Já percebeu? É tablet, é a televisão, é o computador. Não tem mais aquela inocência, não sabe o que é pular uma corda, não sabe o que é correr numa rua. Por quê? Porque o mundo está lhe proporcionando coisas que está lhe deixando uma criança ou um jovem alienado, um jovem robotizado, um jovem doente, um jovem totalmente desequilibrado, um jovem totalmente doente. Então, um dos primeiros oponentes que o peregrino, que o cristão, ele vai ter que lutar é o mundo. O segundo é o pecado. Algo que o cristão vai ter que combater também até o final da sua vida é o pecado. A Bíblia diz em Romanos 8:8, o texto no qual nós vemos aqui no princípio: os que vivem na carne não podem agradar ao Senhor. Da mesma forma também que o mundo, ele sempre vai nos proporcionar coisas para nos distanciar da presença de Deus. Da mesma forma é o pecado que mora dentro de nós, o pecado que habita dentro de nós, o pecado que pela desobediência de um homem está infectado no nosso DNA, está
dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso coração, é o pecado. O cristão também vai ter que combater arduamente contra o pecado. O pecado e o mundo andam de mão dadas. O pecado e o mundo sempre vai procurar, vai sempre lutar, batalhar, persistir para esfriar e para atrapalhar a peregrinação do cristão rumo à eternidade. Então, outro oponente que nós iremos ter que lutar constantemente é o pecado. Por quê? Porque aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que estão no pecado, não podem agradar ao Senhor, está entristecendo ao Senhor, está desagradando o Senhor. Então, algo que nós iremos ter que lutar é a mentira, é a prostituição, é os ciúmes, é a inveja, é o ódio, é o desprezo, é a fofoca, é as coisas dessa terra, é o pecado que habita dentro de nós. Então, algo que nós iremos ter que lutar também até o fim é o pecado. Jesus mesmo disse, Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Quem é escravo do pecado? O não salvo, o não regenerado. Mas da mesma forma, o pecado, ele sempre vai procurar escravizar o cristão. O pecado vai sempre procurar artimanhas para seduzir o cristão, para o cristão viver uma vida de frieza, uma vida de sequidão, uma vida morna, uma vida, como diz Deus na carta de Apocalipse, aquela igreja, esqueci o nome, vocês não é frio e nem morno, vocês são mediável. Então o pecado vai sempre procurar trabalhar isso em nós, para vivermos uma vida relaxada, para vivermos uma vida preguiçosa, para não termos compromisso espiritual, para não virmos ao culto, para não termos uma vida de leitura, para não termos uma vida de santidade, para não termos uma vida de leitura bíblica, para não termos uma vida de oração, para não batalharmos na fé. O pecado vai sempre batalhar contra nós. E como diz a Bíblia, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade ela não está em nós. Meu irmão, sinta se você está ativo espiritual, se você está vivo espiritual. O cristão sempre batalha contra o pecado, sempre luta contra o pecado, sempre está numa guerra, como diz Paulo: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. E se não faço o bem que eu faço, já não é eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Ou seja, é a luta do cristão. É como se o cristão estivesse dentro de um ringue e ele desse um soco na cara do pecado, e o pecado levantasse, desse outro soco na cara dele, e é uma luta constante, é uma guerra insondável, é uma briga invariavelmente constante do cristão contra o pecado. Eu acredito que cada um de nós aqui combatemos todos os dias contra um pecado, esse único pecado que quer te escravizar, esse único pecado que invariavelmente te mata espiritualmente, tira a alegria, tira o prazer, tira o contentamento, tira a alegria da salvação. Então o cristão, ele vai sempre combater contra o pecado. É como Paulo diz: a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e os dois se opõem no mesmo momento. Ou seja, é uma guerra, é uma luta, é uma batalha. E se nós não estivermos firmados em Cristo, se nós não estivermos olhando para Cristo, certamente iremos desfalecer, certamente iremos sucumbir, certamente iremos desfalecer. O livro de John Bunyan, O Peregrino, vai descrever que durante a sua peregrinação, durante a sua ida ao céu, durante a sua busca rumo à cidade celestial, quando ele estava peregrinando, uma mulher o seduziu, outro homem também o seduziu, a ponto de ele cair no pântano do desânimo. O pecado, ele gera desânimo.
O pecado ele gera preguiça, o pecado ele gera cansaço, o pecado ele gera engodação para as coisas de Deus, o pecado gera frieza para as coisas de Deus, o pecado nos atrapalha ir diante de Deus. Então que fujamos do pecado, que renunciamos o pecado, que sempre viemos ter convicção do pecado, como Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorar ali é chorar pelo pecado, que viemos ser semelhante a Davi, e sempre desesperado diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque pequei contra ti. Meus irmãos, nunca podemos perder a convicção do pecado. Como disse Thomas Watson, os nossos olhos foram feitos para ver. Primeiro, nós precisamos ver o pecado, depois chorar pelo pecado. Então o cristão, ele sempre tem que ter isso em sua mente. O não lutar contra o pecado, o não se entristecer por ele, e nem viver em renúncia contra ele, mostra que estamos espiritualmente mortos. Então, se um peregrino que se diz convertido, que se diz regenerado, que nasceu de novo, não luta na sua vida diária, não batalha no seu dia a dia contra o pecado, e não sente nenhuma tristeza pelo pecado, nenhum pesar pelo pecado, nenhuma angústia pelo pecado, é um dos sintomas que ele está morto espiritualmente. É um dos sinais que ele morreu espiritualmente, que ele não tem vida espiritual. Por quê? Porque quem está vivo espiritual vai declarar como o salmista Davi, vai declarar como Isaías: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Vai declarar como Pedro, quando ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Vai declarar como muitos e muitos e muitos homens na história que sentiu convicção de pecado. Então, o primeiro oponente que o cristão ele vai ter é o mundo. O segundo é o pecado. Então tenha isso sempre em sua mente. Eu sei que isso aqui é sempre pregado, sempre anunciado, mas nunca perca essa convicção. Você vai sempre ter que batalhar contra o mundo e contra o pecado. O terceiro oponente do cristão é o diabo. Além do peregrino ele sofrer ataques do mundo, além do peregrino sofrer ataques do pecado, ele sofre também constantemente ataque do diabo. O diabo é outro oponente, meu irmão, que teremos que lutar. Teremos ter que batalhar contra ele. Efésios 6:12 vai dizer: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderinhos, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade na região celestial. Meu irmão, você tem um opositor também, que vai batalhar contra você, que vai lutar contra você, que vai persistir até ver você caído, até ver você cabisbaixo, até ver você humilhado, e esse se chama Satanás. Satanás, ele nos rodeia. Satanás, ele quer nos derrubar. Satanás, ele veio para nos destruir. Jesus denomina ele como pai da mentira. Ele é mentiroso, ele é astuto, ele é enganoso. Teremos também um inimigo, e esse se chama Satanás. Por quê? Porque a nossa luta, Paulo está falando aqui, o nosso combate, a nossa luta, a nossa peleja, a nossa batalha não é contra o Império Romano, não é contra os soldados do Império Romano, não. A nossa luta é contra os principados, as potestades, ou seja, contra os demônios. Nossa luta é contra Satanás, meus irmãos.
Nós temos um oponente, e esse oponente é sábio. Esse oponente, ele já vivia há milhares de anos. Esse oponente, ele foi tão sábio que conseguiu enganar Adão e Eva. Esse oponente, ele é tão satânico, tão demônio, que ele tentou Jesus no deserto. Ele se chama Satanás. E tenha isso em sua mente, meu irmão. Satanás não vai desistir de você. Satanás, ele está sempre estudando a nossa vida. Ele sempre vai procurar fazer com que o mundo, com que o pecado nos seduza, com que o pecado nos atraia. Então nós temos um oponente. E não pensem somente que é um oponente fraco, não. Satanás, ele é forte. Satanás, ele é inteligente. Satanás, ele conhece a Bíblia. Satanás, ele é articulador. A Bíblia diz também em 1 Pedro 5,8. Sabe o que Pedro está falando ali? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Olha a representação fantástica que Pedro ele dá. Pedro está falando assim, ó, quando o leão está com fome, quando ele está faminto, ele vai à procura da presa. Ele vai procurar de todas as formas caçar uma presa. Da mesma forma é o diabo. O diabo está procurando tragar vocês. O diabo está procurando matar vocês, destruir vocês. Tem pessoas que pensam que ficam sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir à igreja, simplesmente porque eles querem. Não. Por trás disso daí tem o diabo. Por trás disso daí tem as garras de Satanás. Por trás disso daí tem os dedos dos demônios, meus irmãos. Você não deixa de ler a Bíblia porque simplesmente você não quer ler a Bíblia. Você não deixa de orar porque simplesmente foi um dia cansado, um dia fadigado, um dia exaustivo. Não. Por trás disso daí tem as seduções de Satanás. Por trás disso daí tem os dedos do diabo, meu irmão. Satanás é o nosso oponente. Satanás é o oponente do peregrino, do cristão, do convertido. É Satanás. Foi Satanás que seduziu Davi a cair com Betseba. Foi Satanás que estava por trás da loucura que Sansão fez. Foi o diabo. Não foi simplesmente o pecado. Foi o pecado, o mundo e o diabo. São três oponentes que o cristão sempre irá ter que lutar. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 2,11: não ignoramos nós os ardis de Satanás. Sabe que Paulo está falando para os coríntios aqui? Não ignore os ardis de Satanás, porque eles são reais, eles são verdadeiros, eles são vivos. Quantas vezes somos tentados pelo diabo? Quantas vezes caímos nas seduções de Satanás? Diversas vezes. Por quê? Porque, como diz em Gálatas 5:26, não andamos em espírito e acabamos cumprindo os desejos da carne. Então, o oponente que nós teremos é o diabo. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, meu irmão. Fuja das propostas de Satanás. Fuja dos entretenimentos desse mundo. Seja mais santo. Seja mais radical. Se abstenha do celular. Se abstenha dos filmes. Se abstenha muitas das vezes da comunhão familiar. Se abstenha. Passa mais horas lendo a Bíblia. Passa mais horas orando. Passa mais horas se consagrando. Porque senão você vai ser uma presa fácil para o diabo. Encha sua mente com a Bíblia. Pense na Bíblia. Pense nos mandamentos de Cristo. Se sature da oração. Ore todos os dias. Passe horas em oração. Não negligencie o jejum. Não negligencie a palavra. Porque contra essas coisas, os principados, as potestades, os demônios do inferno, não pode contra. Mas se revista em Deus. Se fortaleça em Deus. Se apegue em Deus. Está na hora de você ser um cristão mais fervoroso. Está na hora de você ser um cristão mais fluente. Está na hora de se impactar mais os lugares que você ama.
essa vida dessa maneira, não tem como, meu irmão. Está na hora de você ser mais radical, está na hora de você amar mais a Bíblia, está na hora de você amar mais a oração, está na hora de você ser despertado. Sem você perceber, o diabo está tomando conta da sua vida, e Deus nessa noite nos envia essa palavra para nos despertar, para nos alertar que os nossos três oponentes não dormem, que o diabo, o mundo e o pecado não descansa, que o pecado e o mundo e o diabo não vai nos dar sossego, e eles vão batalhar, vai persistir para nos derrubar. A Bíblia diz que é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Ou seja, quem não ama Cristo, quem não ama os atributos de Cristo, quem não ama os mandamentos de Cristo, não é de Deus. Quem não vive para Cristo não é de Deus, porque é claramente o texto é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quantos peregrinos também o diabo não derrubou durante a peregrinação? Quantas pessoas que você conhece que não está desviada hoje? Quantas pessoas que você não conhece que frequentava a igreja e hoje está nas seduções do mundo? A pessoa gosta da balada, gosta do relacionamento ilícito, a pessoa ama a bebida, a pessoa ama as drogas, a pessoa ama a tecnologia. Quantas pessoas, meus irmãos? Foi o diabo que o seduziu, foi o diabo que o distanciou, foi o diabo que procurou de todas as formas o seduzir para isso. Quantas famílias hoje destruídas, famílias que anteriormente eram famílias fortes, eram famílias de Deus, eram famílias que influenciavam, mas hoje um filho está na cadeia, outro está na bebida, a mãe simplesmente se perdeu, o pai já saiu de casa. Meus irmãos, uma coisa que eu falei para o Danilo essa semana, muitas coisas antes de acontecer no mundo físico já ocorreu no mundo espiritual. A batalha, a guerra, a peleja, nós vencemos confiando em Cristo, se deleitando em Cristo. Quando nós damos espaço para o pecado, para o mundo, para Satanás trabalhar e atuar em nossas vidas, nós levamos uma vida frustrada, nós levamos uma vida infeliz, nós levamos uma vida perturbada, nós levamos uma vida insatisfeita. Você acha que o filho pródigo estava feliz longe da casa do pai? Não estava, meu irmão. Por quê? Porque na casa do pai ele desfrutava da presença do pai. Longe de Cristo nós nunca iremos ser felizes. Longe de Cristo nós nunca iremos ser realizados. Longe de Cristo nós nunca iremos ter uma família abençoada. Longe de Cristo nós nunca iremos ter paz. Longe de Cristo nós nunca iremos ter alegria. Longe de Cristo nós iremos viver perturbado. Longe de Cristo nós não teremos a alegria que provém do Senhor. Longe de Cristo, meu irmão, nós nunca iremos desfrutar das benesses da graça. Nunca longe de Cristo. Longe de Cristo só habita a morte. Longe de Cristo só habita a perturbação. Longe de Cristo só habita a angústia, dor, tristeza. Que sejamos sempre convictos de Cristo, nosso autor e consumador. Satanás também, meu irmão. Satanás, ele não está no céu, nem no inferno, mas sim na terra, e com o objetivo de destruir as almas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do diabo. Quando você está dormindo, o diabo está procurando alguma estratégia. Observa nessa frase. Satanás, ele prepara cuidadosamente suas tentações, de acordo com as características de cada um. A tentação, ela vem do diabo. Então o diabo, ele é tão inteligente, ele é tão sábio, que ele vai procurar seduzir cada um conforme as suas tentações.
Eu vou dar um exemplo bem claro, bem óbvio aqui. O Gabriel, a Jarlene e a Débora são casados. Você acha que ele vai procurar tentar eles em alguma área que diz respeito a alguma pessoa vindo seduzir a eles? Pode até vir, mas ele sabe que ele não vai conseguir, porque eles têm um casamento solidificado, eles têm um casamento bíblico. Então Satanás vai vir procurar seduzi-los e ele vai perder. Não, ele é estratégico, ele é sábio, ele é sagaz. Ele sabe que se você tem alguma fraqueza no roubo, ele vai te tentar no roubo. Ele sabe que se você tem alguma fraqueza na mentira, ele vai te proporcionar alguma situação para você mentir. Ele sabe que se você tem alguma fraqueza que diz respeito à prostituição, ele vai preparar algum cenário para você se prostituir. Ele sabe, ele é esperto, ele é sagaz. Por isso que Thomas Watson foi sábio em declarar essa frase. Satanás, ele prepara cuidadosamente as suas tentações de acordo com a característica de cada pessoa. Cada um aqui sabe o ponto da sua fraqueza. Cada um aqui sabe o ponto que cai, que peca, que entristece a pessoa de Deus. Então nesse ponto ele vai investir. Nesse ponto ele vai trabalhar. Nesse ponto ele vai de todas as formas lutar. Para quê? Para você ter uma vida cristã fraca. Para você ter uma vida cristã relaxada, para você ter uma vida cristã fria, para você não progredir espiritualmente, para você não crescer na graça e no conhecimento. Ele não pode atacar diretamente a Deus, ele não pode atacar diretamente a Deus, mas vive para atacar a sua criação, a saber, eu e você. O diabo não pode atacar Deus. Então o que ele vai fazer? Vai atacar suas criaturas, vai atacar os seus filhos, vai atacar a mim e a você. Observa como ele é inteligente, como ele é sagaz, como ele é sábio. O diabo vai sempre procurar nos destruir, meus irmãos. O diabo vai sempre procurar nos seduzir. Como disse Martinho Lutero, o dia que eu não passo na presença de Deus, eu considero esse dia como vencido pelo diabo. O dia que você não passa diante de Deus, que você não pega a Bíblia para ler, que você não ora, que você não faz nada espiritual, considere esse dia vencido pelo diabo. Então, um dos primeiros oponentes é o mundo. O mundo vai procurar nos seduzir. O mundo vai trabalhar de todas as formas para nos seduzir. Da mesma forma também é o pecado que habita dentro de nós, vai sempre querer nos estimular a satisfazer o desejo da nossa carne. Por terceiro também vem o diabo, que está por trás do pecado e do mundo, que vai sempre usar essas duas ferramentas para nos distanciar de Deus. Então tenha isso sempre em sua mente, meu irmão. Durante a sua peregrinação aos céus, durante esse percurso, você sempre, até o fim, até a vinda de Cristo, até mesmo até a sua morte, você vai ter que lutar contra esses três oponentes. E como nós iremos vencer esses três oponentes? Qual é a forma de vencer esses oponentes? Qual é a forma de sobressair sobre esses oponentes? Qual é a forma de sobressair, lutar, batalhar e vencer contra esses três oponentes? Olhando para Jesus, meu irmão. Você só vai vencer o pecado olhando para Jesus. Você só vai vencer o mundo olhando para Jesus. Você só vai vencer o diabo olhando para Jesus. Você, eu, não temos méritos algum, meu irmão. Se fosse por mim e por você, nós estaríamos no mundo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu em Cristo. Como Jesus disse em João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis muito fruto. Como diz Paulo também aos Filipenses, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus nos escolheu, meu irmão, e somente em Deus nós seremos
vitoriosos. Somente em Deus nós iremos triunfar. Somente em Deus nós iremos vencer. Somente em Deus nós iremos triunfar. A Bíblia diz em Hebreus 12:2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo do qual lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, Jesus é o nosso rochedo. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é quem nos justifica diante do Pai. É Jesus quem nos auxilia. Por intermédio de quem? Por intermédio da cruz que Ele suportou, desprezando a afronta. Meu irmão, na cruz, Jesus, Ele suportando a afronta, a ira, a acusação e todos os malefícios que estavam para vir sobre Ele triunfando sobre a cruz, Ele, pelos seus méritos, nos faz mais do que vencedores. Ele, pela sua graça, nos faz mais que feliz. O livro do peregrino também diz que, durante a sua peregrinação, ele foi muito tentado em retornar para a cidade da destruição, que representa o mundo. Porém, um homem chamado Evangelista tocou no braço dele e disse: peregrino, e o nome dele era Cristão. Cristão, tá vendo lá? Ó? Ele o quê? Anda mais um pouco, lá está a cruz. Meus irmãos, sabe o que isso representa? Nos momentos de desânimo, no momento que o diabo quiser te seduzir, no momento que o mundo estiver te oprimindo, no momento que o diabo tiver, no momento que o pecado estiver sempre lá lutando dentro do seu coração, olha para a cruz, meu irmão, olha para Jesus, olha para Ele venceu, meu irmão, Ele está glorificado à destra do Pai. É Jesus por intermédio da cruz que nos perdoa, é Jesus por intermédio da cruz que nos reconcilia com Deus, é por intermédio de Cristo que nós temos a verdadeira paz, é por intermédio de Cristo que nós temos a verdadeira alegria, é por intermédio de Cristo que nós temos o verdadeiro amor. O segredo da vida cristã é olhar para Cristo. O segredo da vida cristã é descansar em Cristo. O segredo da vida cristã é olhar para os méritos de Cristo. O segredo da vida cristã é estar observando Cristo, que é a luz do mundo. Meu irmão, Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele veio para desfazer o jugo do pecado. Jesus, Ele veio para destruir as trevas de Satanás. Jesus, Ele veio para nos reconciliar com Deus. Então a solução, o grande escape aqui, a grande válvula de escape aqui é olhar para Cristo. Porque se você for lutar contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo pelas suas próprias forças, você vai fraquejar, você não vai triunfar, você irá perder. Mas olhando para Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Amém, Senhor. Então olha para Cristo, meu irmão, vai diante de Cristo. Sabe o que Cristo disse? Eu não vim para os sãs, mas sim para os doentes. Sabe o que isso representa? Que Cristo, Ele é um doutor, Ele é um médico, que Cristo, Ele é especialista, e Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua enfermidade, e nós devemos sempre ir diante dEle e falar: Cristo, eu estou fraco, Cristo, eu estou cansado, Cristo, o diabo me venceu, Cristo, oh Cristo, eu estou sendo seduzido pelo mundo, oh Cristo, o pecado me venceu, e Ele, pela sua graça, vai nos auxiliar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos fortificar. Mas não deixa de ir diante de Cristo, meus irmãos. Eu encorajo vocês essa noite: recorra a Cristo, vai diante de Cristo. Aquele cego, Bartimeu, ele era cego, mas quando ele recorreu a Cristo, ele foi curado. Aquela viúva também, quando recorreu a Cristo, ela foi curada, ela foi restaurada, o filho dela novamente retornou a ter vida. Aquela também mulher que tinha fluxo de sangue, quando ela recorreu a Cristo, ela foi curada. Meu irmão, recorra a Cristo, como aquele pai que tinha um filho endemoniado fez. Ele recorreu a Cristo e o
seu filho foi curado. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Recorra a Ele, meu irmão. Eu e o Gabriel não temos todas as respostas. Eu e o Gabriel não pode curar a enfermidade da sua alma. Eu e o Gabriel não pode perdoar seu pecado. Mas eis aqui nessa noite o mais forte do que todos, que triunfou, que é forte, que é glorioso, e esse se chama Cristo Jesus, o Rei da Glória. Recorra a Ele, vai diante dEle, seja sincero, fala a Deus, estou vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de perturbação, me ajuda. Mas é com o coração contrito, meu irmão, vai desesperado diante dEle, vai diante dEle como uma criança ela precisa do leite materno, ela chora, ela esperneia, ela soluça, vai diante dEle nessa noite, meu irmão. Aqui nós estamos apresentando a solução, e a solução é Cristo Jesus. É Cristo, meu irmão. Amém, Deus. O povo que estava sentado entrega-se uma grande luz, e os que estavam sentados nas regiões sombrosas da morte, a luz raiou. Quem é a luz aqui? A luz é Cristo. Como diz também Isaías 45, 22, olhai para mim todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Não há outro Deus, meu irmão. Não existe demônios mais forte do que esse Deus. Não existe pecado mais forte que esse Deus. Não existe mundo mais forte que esse Deus. Deus, Ele é temível. Deus, Ele é terrível. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é forte. Deus é soberano. Deus é onipotente, onisciente. Deus, Ele triunfou sobre o Egito, sobre a Síria. Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Recorra a esse Deus nessa noite, vá diante dele nessa noite. A Bíblia diz que aqueles que confiam nele serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia nele, meu irmão, vai desesperadamente atrás dele. Ele é o nosso amado da nossa alma, ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele sempre exclamou: quem tem sede, vem beba, quem tem fome, vem coma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, você bebeu da fonte do mundo, talvez você foi enganado pelo pecado, e o diabo está te escravizando, mas saiba que nessa noite, meu irmão, se você comer de Cristo, se você beber de Cristo, os demônios vão embora, a ideologia do pecado vai embora, você vai se tornar uma nova criatura, você terá novos desejos, você será um novo homem, uma nova mulher, você terá novos princípios, você será uma nova criatura. Será que Cristo não nos seduz? Será que esse evangelho glorioso não nos atrai? Oh, meu irmão, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo mesmo disse: cuja causa eu padeço, mas eu bem sei quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para me guardar do maligno. Recorra a Cristo nessa noite, meu irmão. Vai diante de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4,16, com isso eu quero concluir. 2 Coríntios 4,16. Se atenta nesse texto, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Isso daqui é um consolo para todos os peregrinos nessa noite. Olha o que a Bíblia diz. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque nossas leves e momentâneas tribulações não pode nos comparar com o peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém, meu irmão?
Se atente em Cristo, meu irmão. Cristo, Ele é eterno. Cristo, Ele é glorioso. Cristo tem o céu preparado para nos dar. Cristo, Ele tem sempre solução para nos proporcionar. Amém? Recorra a Cristo, não desfaleça, não desista, meu irmão. Não deixe que o diabo, o mundo e o pecado